R$400 mil na beira da praia em Florianópolis, o que você compra? Em Fortaleza, você compra cobertura, bota 2 carros na garagem, uma moto, tranquilo. A Brasília você vê esse negócio que ele está falando, é sério, que vocês reprovaram ele aí. Tá? Então, pode acontecer sim. Que mais? Herdeiro, proprietário, pegador de alguma... Herdeiro. Então, assim, a suspeição vocês vão perceber que são situações mais suaves, mais difíceis de comprovar. Eu gosto de falar em objetivo e subjetivo, ok? O mais importante da suspeição é o inciso primeiro, que vocês tomarem cuidado com esse amigo íntimo, inimigo capital, e o parágrafo único que permite que seja reconhecido essa suspeição por motivos de foro íntimo, tá? O procedimento é muito simples. É a petição de exceção, como a de incompetência. O juiz ouve a outra parte. Ambos produzem provas, se necessário for, nesse caso e o juiz decide. Decidindo, o juiz tem que, se ele reconhecer, ok, os autos vão para o juiz substituto legal, tá? E substituto legal, tomem cuidado, por exemplo, uma comarcazinha lá de primeira entrância, que só tem um juiz, se ele se declarar suspeito ou impedido, o que vai acontecer? Vai ter que pegar o da comarca mais próxima, o corregedor vai dizer, ó, esse aqui é o substituto legal desse. Então, nesse caso, esse processo vai ser julgado pelo outro juiz, da outra comarca, tá? Se for de segunda entrância para cá, para cima, que normalmente tem 2 juízes, um cível e um criminal, o criminal é substituto do cível, o cível é substituto do criminal. Então, vai sempre para o substituto. Caso ele não reconheça a incompetência e o impedimento, ele produz prova em seu favor, é estabelecido um contraditório com a parte que alega, ele manda de ofício os autos para o tribunal e o tribunal decide. Não reconhecendo, arquiva, acabou. Reconhecendo, determina a remessa dos autos ao substituto e condena o juiz nas custas da exceção, ok? Então, de exceção é isso. Bastante coisa, né? Bastante detalhe. Preliminar de contestação é mais tranquilo, mas vai depender do semestre passado de vocês. Deixa eu abrir um espaço aqui. Vocês estudaram no semestre passado a diferença de preliminar para prejudicial? Não? Olha só. Isso aqui às vezes o pessoal fica um pouquinho na dúvida. Vocês têm que fazer uma forcinha para me acompanhar aqui, porque para algumas pessoas é muito simples, para algumas trava ali e fica um pouco difícil de perceber a diferença. Toda vez que você tem um nó no processo, uma contradição, você tem uma questão processual, tá? Nós que o juiz precisa desatar para poder decidir o processo. Vocês sabem que a finalidade do processo é resolver o mérito. Existe um pedido que o juiz tem que apreciar. Mas algumas situações, alguns desses nós, podem impedir o juiz de apreciar o mérito. Isso leva o processo ao quê? A extinção sem resolução de mérito, não é? Pega aí a falta de uma condição da ação, a falta de um pressuposto processual, de existência do processo, e outras hipóteses que a gente pode depois dar uma olhada lá no artigo 267. E em alguns casos, na verdade, não é que o juiz fique impedido de resolver o mérito, mas ele vai ter que enfrentar o mérito, mas ele depende de solucionar uma questão antes para saber se ele concede ou não concede o pedido, tá? Vou dar alguns exemplos para ver se a gente deixa isso mais claro, antes de analisar uma a uma. Se entra um menininho aqui e diz assim, ó, tio, com um defensor público, ele é meu pai, eu quero alimentos dele. Aí o defensor público olha a cara do menino, olha a cara dele, fala, tá bom, vamos lá, que eu já vou fazer a petição. E aí faz a petição, ação de alimentos, coloca ele como réu. Ele vem na contestação e diz o seguinte, o que você diz na contestação? Primeira coisa que você diz? Não é meu filho, eu não sou pai. Pergunto,
O juiz, para decidir se ele concede ou não, juiz, concede ou não alimentos, ele pode decidir antes de decidir se ele é pai ou não? Perceberam que no curso, qual era o objeto do processo? Alimentos. Mas para decidir sobre os alimentos, ele trouxe uma questão. Que questão foi essa? A paternidade. Antes não existia, não se falava em paternidade, concordam? Quando ele criou essa questão, ele trouxe uma questão processual, o juiz ficou com esse nó na mão. Ele não pode decidir o pedido principal sem antes decidir essa questão, tá? Porque dependendo do resultado dessa questão, ele decide para um lado ou para o outro. Se ele for pai, o juiz vai julgar procedente o pedido de alimentos. Se ele não for pai, o juiz vai julgar improcedente o pedido de alimentos. Ok? Esse exemplo está claro para vocês? Perceberam a ideia da questão surgindo no curso do processo e condicionando a apreciação do mérito à solução da questão? Vou dar um outro exemplo. Esse primeiro que eu dei é o mais complicado, porque a gente pode falar de certa forma, mas ele é ilegítimo, então nem enfrentaria o mérito. Só que se eu não enfrento o mérito para negar, no dia seguinte pode vir outra ação e outra ação e outra ação, né? Pega um outro exemplo. Tem uma cláusula num contrato, vocês estão acostumados, já devem estar cansados de ver essa cláusula. Essa cláusula é chamada pelos advogados da área de direito do consumidor de cláusula mandato. Todo contrato de adesão que a gente assina, aqueles contratos que já estão prontos, eles vêm com essa cláusula. Mesmo o judiciário já sendo pacífico, a ideia de que essa cláusula é cláusula abusiva, de acordo com o CDC, mas vem com essa cláusula. O que essa cláusula diz? Ela diz assim, que se tiver descumprimento do contrato, atraso de prestações, tá? Você financiou um bem e atrasou esse bem, que você autoriza o contratado a contratar pessoas para te cobrar, empresa de cobrança, advogado, e que todas as despesas dessa contratação, você que vai arcar. Por isso chama cláusula mandato, é como se você estivesse otorgando um mandato para que ela contratasse alguém em seu nome, porque você que passa a arcar com esse custo. Isso é hiper, ultra abusivo, isso é totalmente leonino. Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, salvo engano. Não tem expressamente essa é uma daquelas que você interpreta como sendo, tá? Mas todo contrato de adesão traz essa cláusula. E aí você tem que brigar em juízo. Porque, quer dizer, ele pode contratar uma empresa que trabalha com 10% sobre o valor da obrigação, ele pode contratar uma empresa que cobra 50 mil reais para fazer esse serviço. E é você que vai fazer isso, você não é parte contratante, tá? Então tem um contrato, tem essa cláusula. E aí ocorre isso, você atrasa o financiamento de um carro e o banco contrata uma empresa para te cobrar, depois você vai pagar, e quando você vai pagar, ele diz, ó, eu só recebo, se for o principal, os juros e a cláusula mandato. Aí você fala, não vou pagar essa cláusula mandato, então também não vou receber. Aí o banco vai e te cobra em juízo. E está dizendo que você não quer pagar. Você deixa consignado, faz uma consignação em pagamento, deixa depositado lá o valor que você entende que é devido e espera. O banco não saca e entra com uma ação e vem pedindo a busca e apreensão e alegando que você não pagou. Na contestação da busca e apreensão, você vai e diz o seguinte, olha, o dinheiro está consignado aqui na conta tal do banco, está aqui a cartinha que eu dei ciência para o banco, ele não levantou porque não quis. Que esse que é o dinheiro devido. E o banco vai dizer, não, não é esse dinheiro devido não, porque eu não recebi, porque ele não pagou esse valor aqui. E aí de repente você vai e diz o seguinte, eu não paguei esse valor porque essa cláusula é nula. O juiz pode resolver o valor da dívida sem antes decidir se a cláusula é ou não nula. Perceberam a história toda? O foco é quanto. Agora, não depende para decidir o quanto da validade ou não dessa cláusula. De novo, a análise do mérito está condicionada à solução da questão. Essa questão que diz para o juiz, julgo procedente ou improcedente,